Olá, eu sou o Rogério e esse é o canal Minhas Verdades. Hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso Sol, como ele é ensinado, como a gente vê ele através das agências espaciais, como a gente vê ele na natureza, e fazer uma comparação, né, entre o que a gente observa e o que é a realidade, né. Esse é um movimento que eu já tenho a minha concepção, né, que a ciência há muitas décadas, lá desde o tempo de Copérnico para cá, né, ela abandonou um pouco a ciência natural, né, a ciência que se baseia na questão empírica, da observação mesmo, né, que Copérnico era considerado que ele não fazia muita observação, na verdade ele mais reinterpretou muitos dados, né, muitas vezes brilhantemente, mas ele não era muito dado à observação, né? Então vou mostrar para vocês características do que a gente enxerga na natureza, imagens que a gente recebe sobre o Sol. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui, vou comentar ele, tá? Com toda essa questão. Bom, aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o que a gente vê, né? Normalmente que são os raios crepusculares, né? Então, muita gente diz, olha, esses raios crepusculares são prova da Terra plana, porque senão os raios teriam que vir paralelos. Isso deixa margem para discussão, porque como esses raios solares estão passando através de buracos nas nuvens, eles podem sim ser resultados de difração, né? O que seria difração? Eu vou ler aqui uma definição de difração para ficar bem claro, porque a coisa está complicada, pessoal. Se a gente errar uma palavrinha, se a gente falar uma coisinha errada, eles pegam aquela palavrinha ali e aí chama a gente de mentiroso para baixo, né? Então vamos lá. Difração é um fenômeno físico que ocorre com qualquer tipo de onda, como por exemplo as ondas sonoras e com os raios de luz, e que pode ser entendido como sendo o desvio da trajetória retilínea da luz após ela passar pela aresta de um objeto. Na verdade, completando já com minhas palavras, né, digamos, é o desvio da trajetória da luz que pode vir em linha reta, né, conforme ela passa na abertura de um objeto, e aí, no caso se serve como uma abertura das nuvens, então ela muda a trajetória dela. Aí tem vários conceitos teóricos, não é muito a minha área, quem quiser descobrir é só ir na internet e procurar, né. Então esses raios crepusculares eles dão margem, né, a que possam ser uma questão de difração. Também a gente tem esse tipo de raio, né, que não são crepusculares, são durante o dia todo. Em alguns momentos, em determinadas circunstâncias, raios de sol atravessam brechas nas nuvens. Esses raios também podem ser considerados como consequência de difração. Então essa é uma discussão que quem mostrar isso pensando no globo vai dizer que é difração, quem mostrar dizendo que é terra plana vai dizer que os raios não estão chegando de forma paralela. Então o que acontece? Em cima dessas duas questões, tanto os raios crepusculares como os raios durante o dia que atravessam as nuvens, eles podem ter causa como difração, né? Aqui um belo exemplo aqui do que é difração, né? Aqui na esquerda eu tenho os raios chegando de forma paralela, eles encontram um obstáculo, então a parte do obstáculo é refletida, os raios são refletidos, mas na parte da abertura, então aí depende de se a abertura é mais espessa que o comprimento da onda que está chegando, aí tem outras partes teóricas que eu não vou entrar, tá? Então é possível sim um raio de luz, raio sonoro, na verdade qualquer onda, né? Mudar sua trajetória conforme a passagem por esse orifício, por essa brecha num objeto, né? Mas agora a gente vai passar, vamos enxergar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Em vez de eu analisar os raios solares que passam pelas nuvens, né, eu vou analisar outra coisa. Eu vou analisar agora a sombra gerada pela luz solar. Porque uma coisa, a difração acontece quando um raio, falando em raios de luz, né, em raios solares no nosso caso, ela acontece quando esses raios passam por orifícios em um obstáculo, e aí a trajetória desses raios que passam por esses orifícios, eles mudam sua trajetória.
O que a gente vai analisar aqui nesse vídeo é o contrário, são as sombras ocasionadas da incidência desse raio solar num obstáculo, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, voltando aqui, olhem só o que acontece nessa questão aqui dos raios. Ó. Eu tenho um Sol aqui, e por enquanto não vamos pensar se ele está perto ou se está longe, mas olha a incidência, a sombra da nuvem em cada um desses raios aqui. Eu tenho ângulos para a direita, eu tenho ângulos cada vez ficando mais retos, e eu tenho ângulos mais para a esquerda. Aí a pessoa vai dizer, mas isso aí pode ser perspectiva. Olha, até poderia, mas se a gente notar, esses objetos aqui, essas nuvens e as suas sombras, elas estão bem próximas do observador. Não teria muito sentido isso ser perspectiva, né? Mas nota-se, com certeza, por exemplo, essa nuvem aqui, ó, ela está bem mais à direita, né, do que a sombra da nuvem, né, do que a própria nuvem. Então eu tenho sim arcos formados, né, nos dois sentidos, com a incidência do Sol na sombra. A gente não está aqui analisando os raios solares que passam por entre as nuvens, certo? Continuando aqui, então o que eu tenho mais ou menos naquela foto é isso aqui, né? Eu tenho um Sol ali, aparentemente, naquela distância, uma distância próxima o suficiente das nuvens para que o resultado dos raios do Sol não sejam paralelos às nuvens, e sim eles façam ângulos. Então, comparando ali, é mais ou menos o que eu tenho, né? Eu tenho a mesma observação que eu tenho ali embaixo, eu tenho aqui. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, digamos que esse Sol esteja muito afastado. Vamos afastar esse Sol, olha o que aconteceria com a sombra de um Sol muito mais longe, né? As sombras tenderiam a estar exatamente embaixo das nuvens de maneira paralela, né? Ali como não afastou, não, a animação não afastou o Sol suficientemente, não está exatamente embaixo da nuvem, mas é o que a gente vê. Outra coisa é o percurso do Sol, né, durante o dia, de um Sol longe também. Só tu vai ter a referência paralela para cada sombra, para a sombra de cada nuvem, no momento em que o Sol está lá no seu zênite, né, ou que ele está num ângulo bem a 90 graus das nuvens, né, acima, né. Bom, então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o Sol longe como seriam as sombras, o Sol perto como seriam as sombras, e eu tenho embaixo a observação empírica, né? Aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo com meus olhos, aquilo que está na natureza, né? Aí já dá para ver alguma diferença, né? Bom, eu tenho aqui um outro vídeo bem mais interessante também, tá? Que também é a mesma coisa, tá? A gente não vai analisar... Nós não vamos analisar exatamente os raios que passam pelas nuvens, e sim as sombras geradas dos raios que não passam, né? Então o que eu tenho aqui? Aqui, quem fez esse vídeo, que eu vou deixar os créditos no final, seria aproximadamente a localização do Sol, porque está escondido aqui pelo limite da câmera que filmou e pela asa do avião. Isso aqui é uma visão do avião, né? Então mais ou menos seria como se o Sol estivesse nesse ponto aqui. A luz seria ali. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, a formação dos mesmos ângulos para todos os lados, nas sombras. Eu estou falando sobre as sombras. Vamos avançar um pouquinho o vídeo aqui. Ele vai dar um zoom ali, eu vou dar um zoom só numa parte, tá? Ele dá um zoom numa parte desse vídeo. Olha, ele deu um zoom nessa parte do vídeo para enxergar melhor. Olhem só os ângulos formados pelas sombras. Só não esqueça que foi dado um zoom aí, porque eu não vou enxergar à esquerda lá os ângulos totalmente para a esquerda, mas eu já enxergo alguma coisa além do ponto principal ali, que estaria o Sol, né? E quando se fala ali o ponto do Sol, não é se ele está perto ou se está longe, é o Sol que está visível. Está se enxergando o Sol mais ou menos naquele ponto ali, né? Olhando mais para o lado ali, então ele arrasta, ele deu o zoom na imagem, está olhando a imagem para o outro lado, ó, a mesma coisa. Para o outro lado agora, para o lado esquerdo da incidência do ponto de luz do Sol, eu tenho os ângulos formados todos para a esquerda, né? Isso fica bem visível para onde as sombras estão sendo projetadas, né? Tá, então ele faz, ele faz uma análise de como deveria ver as sombras se o Sol tivesse a 150 milhões de quilômetros de distância.
As sombras nas nuvens teriam que estar paralela pela distância, pela alta distância do Sol, né? Então, por exemplo, essas linhas brancas aqui que ele mostra, tá? As linhas brancas aqui que ele mostra, que são essas linhas brancas aqui, é o que eu deveria presenciar de acordo com a ciência, né? Bom, mas o que eu vejo na realidade? Olhem a diferença entre as linhas brancas, que é o que eu deveria ver conforme a ciência, e aqui embaixo as linhas pretas, o que eu vejo na realidade. Eu estou vendo aqui as sombras, é assim que as sombras eu enxergo. Eu enxergo as sombras assim, certo? Na verdade ele faz uma pequena explicação ali, né? Então demora um pouquinho. Olha só, quanto mais longe eu for, olha os ângulos das sombras. Quanto mais longe eu for do ponto de luminosidade do Sol. Então olha os ângulos como eu vejo. Eles não são paralelos em nenhum tempo. Lembrando que nós estamos analisando as sombras feitas pela luz solar e não os raios que poderiam estar formando ângulos pela difração, certo? Bom, então aqui ele deixa bem claro que não tem espaço para outra interpretação nesse tipo de vídeo, né? Bom, então, mais uma vez, né, o que está se observando nessa fotografia é impossível com um Sol a mais de 150 milhões de quilômetros de distância, né? Impossível. Ali os créditos, né, de quem fez esse vídeo, né? É bom sempre a gente tomar um cuidado, né? Ele pede ali para o suporte pro canal dele e tal. Eu vou deixar as referências depois também. Bom, agora nós vamos passar o seguinte, agora a gente vai ver, tá? Eu vou demonstrar para vocês duas coisas, tá? Primeiro, como é mostrado para a gente o Sol, por exemplo, através da ISS, né? Daquela estação espacial que está a 400 km de altura. Então ela já nos mostra uma curvatura caso a Terra fosse um globo, né? Se a Terra for um globo, falem como bem entender. Mas eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Primeiro, de como o Sol é mostrado para a gente, né? O comportamento do pôr do Sol ou nascer do Sol através da ISS, numa Terra esférica, né? num globo. Depois eu vou mostrar o que a gente observa na realidade na Terra, tá? Então, seguindo aqui, eu vou deixar, eu acho, a musiquinha, eles têm uma musiquinha muito calma. Vou até baixar um pouco para não ficar muito alto. Então ali vai acontecer o pôr do Sol, tá? Visto da ISS, né? Da Estação Espacial. Então, acelerar um pouquinho aqui, tá? Só vou acelerar um pouquinho, pessoal, para a gente não perder muito tempo, tá? Agora eu quero que vocês observem uma coisa aqui, ó. Deixa eu sair ali o Sol. Saiu o Sol total ali. Agora eu pergunto para vocês. Se eu estou enxergando a curvatura da Terra, certo? E eu não enxergo essa curvatura nem no chão, eu não enxergo essa curvatura quando eu estou num avião, eu não enxergo essa curvatura num balão a 35 km de distância, quer dizer que a 400 km de altitude, agora vocês imaginem quantos quilômetros eu teria aí nesse lugar que eu marquei em vermelho, quantos quilômetros seriam para mim ter essa mesma distribuição da luz solar aí. Seriam milhares de quilômetros, né? Eu tenho ali uma boa fatia da circunferência da Terra. Eu estou a 400 km de distância, dá para fazer um cálculo depois. Eu acho que tem as câmeras, se não me engano, entre 140 e 180 graus, né? É o ângulo de visão de uma câmera normalmente. Então eu tenho aí milhares de quilômetros representados nesse quadro vermelho que estão com a mesma luminosidade do Sol quando ele começa a se pôr, ou acontece da mesma forma quando ele nasce, né? Agora eu vou mostrar uma filmagem aqui, tá, do nascer do Sol da ISS em 2012. Aqui eles não tomaram tanto cuidado, né? Pode ver que não foi tão grande esse ângulo aqui inicial do nascer do Sol. Ele teve um ângulo aqui, mais ou menos desse tamanho, que também são milhares de quilômetros, né? Se eu não consigo, se a cada 111 quilômetros, né, que o pessoal do Globo gosta de dizer muito, eu vou ter 1 grau só de inclinação, se eu estou vendo aqui alguns graus de inclinação, eu tenho muitos quilômetros aqui, né?
Mas é bom ver, ó, que mal tá nascendo o sol. Olha a quantidade, olha o tamanho em quilômetros que eu tenho a minha luz solar aqui de maneira parecida, vamos dizer assim, tá? Eu vou tentar dar uma adiantada aqui, pessoal, para não perder muito tempo. Bom, não, adiantei demais. Agora eu vou mostrar um outro o nascer do sol. Olha já o tamanho aqui do nascer do sol da ISS em 2015. Aqui já capricharam melhor, né? A câmera, será? No CGI? Será? Olha como agora a distância aqui, ó, eu tenho com o mesmo tipo de luz solar de milhares de quilômetros, né? Eu não sei, depois eu posso até calcular quantos graus teria aqui. Mas são uns bons graus, né? E ali tem nascer do sol, né? Então imagina, olha a abrangência da luz solar conforme o sol vai nascendo, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Adiantar um pouquinho aqui. Aqui já está bem em cima. Olha como ele ilumina toda a parte da Terra, né? Aí deu um corte na coisa, mas não foi eu que fiz, tá? Agora a gente vai ver como é que o Sol é observado na Terra. Então aqui um detalhe importante, tá? Então o Sol nascendo ou se pondo observado lá da ISS, eu tenho milhares de quilômetros iluminados ao mesmo tempo, da mesma maneira, quando o Sol está nascendo, quando o Sol está se pondo, né? Eu tenho ali, antes de ter o ponto solar, o nascer mesmo, o pôr do Sol, eu tenho milhares de quilômetros iluminados, certo? E é o que a gente deveria ver com o Sol a 150 milhões de quilômetros, então ele chega na Terra de uma maneira paralela, então a abrangência da luz solar num instante ela é de milhares de quilômetros. Ou estou errado? Vamos ver agora como é que a gente observa aqui na Terra. Olha, observação direta, né? Empírica, ciências naturais, né? Vamos ver como é que funciona, vamos ver se tem alguma diferença. Então aqui tem uma praia qualquer, aí um barulho muito legal, né, do mar. Quem não gosta do barulho do mar, quero que vocês observem, tá, esses dois locais aqui a nível de luminosidade, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho na praia aqui um horizonte, certo? Eu vejo curvatura na praia, já é consenso que a gente não enxerga a curvatura, né? Por que eu não enxergo a curvatura? Porque eu enxergaria 1 grau de curvatura a cada 111 quilômetros, certo? E eu não tenho uma visão muito maior do que isso, né? Ou talvez eu tenha até um pouco mais de 100 quilômetros aí nessa visão, mas 1 grau vai ser quase imperceptível ao olho nu, né? Então por isso que eu não enxergo a curvatura aqui que eu enxergaria lá na ISS, certo? Ou seja, lá na ISS me mostra uma área muito maior do horizonte do que eu vejo aqui na Terra. Vamos seguir o vídeo. Tá terminando, pessoal. O vídeo ali tem 9 minutos de vídeo total, tá? Então, não vai demorar muito, não. Vou dar uma aceleradinha aqui. Lá vem o Sol. Vocês notem que a luminosidade ela está concentrada na volta do Sol. Ou seja, ela não alcança nem 100 quilômetros. E aí, quando o Sol sobe, sim, ela começa a espalhar para o horizonte, né? E bem diferente do que está lá mostrado pela ISS, né? Agora um pôr do sol aqui na minha terra, aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o pôr do sol do Rio Guaíba, em Porto Alegre. É um dos pôr do sol mais famosos do Brasil e realmente ele é lindo. Mas vamos parar de conversa e vamos observar. Da mesma maneira, né, eu quero que vocês observem as laterais, né, que também nós temos aí 100 km, 150 km, querem dizer 300 km, tá bom também. Lá se vai o Sol. E olha que interessante, um detalhe importante, tá, que foi falado até no Hangout lá pelo Eduardo, temático. Ele disse que aqui tinha nuvens, por isso que acontecia. A altura das nuvens, pessoal, ela tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma camada de nuvens realmente, ou nuvens, ou densidade atmosférica, eu não sei dizer, com certeza não dá para ver. Mas aqui eu tenho céu claro, eu tenho céu claro aqui em cima. Então, se eu tenho céu claro aqui em cima, não justifica essa mudança de luminosidade, de luz, né, nessa parte superior aí da tela. Mas prestem bem atenção como a luz vai fechando ali na volta do Sol, ó.
Olha só agora. Então, na verdade, eu tenho a luz solar concentrada em quantos quilômetros aí nesse ponto, mais ou menos? Eu vou parar um pouquinho, tá? Quantos quilômetros a luz do Sol está abrangendo? Milhares? Não. Centenas? Não, né? Bom, vamos em frente. Então é isso, pessoal. O que eu quis demonstrar nesse vídeo, né? É uma certa diferença bem grande, né, entre o que nos é mostrado, como é o nascer do Sol, o pôr do Sol, acima de em torno de 400 quilômetros, que eu já enxergaria a curvatura, e o que eu enxergo aqui na Terra, né? O que eu observo, observação direta, né? Empírica, ciências naturais, que é o que nós temos quase hoje em dia, né? Então, pessoal, quem já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Os inscritos que não marcaram o sininho, marquem ali o sininho para que vocês recebam as notificações quando novos vídeos forem ao ar, né? E quem não for inscrito e gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, né? O canal continua aberto, né? Existe uma nova postura no canal lá no vídeo número 9, se não me engano, número 9 ou número 10. É mudança de postura, é o nome dele lá, em que qualquer ofensa e agressividade, os comentários vão ser removidos. Muito obrigado a todos e um grande abraço.